Escola de Aprendizes do Evangelho, aula 74, Ciências e Religião. Por que a ciência se divorciou da religião? Nós vamos ver nesta aula a alta tecnologia existente na Atlântida há 20 mil anos, onde aliava as ciências, a arte, a filosofia e a religião. Vamos ver também o motivo da intolerância religiosa e a importância do aspecto religioso do Espiritismo. A espiritualização da ciência. A ciência é a religião do futuro. Quando a ciência estabelecer uma parceria com o coração e os seus representantes se sensibilizarem para a espiritualização de seus postulados, o mundo conhecerá então a época de ouro da civilização. Hoje, ainda em sua maior parte, está alienada dos valores do espírito. A ciência se parece mais com uma nau que vaga ao sabor dos ventos, embora já vislumbre o farol da espiritualização. O esforço de muitos para fazer luz entre as fileiras dos sacerdotes da ciência ou entre os futuros cientistas da alma será coroado de êxito, mas não sem lutas e obstáculos. A visão se amplia à medida que a espiritualidade inspire novas ideias com a sua presença aos homens de ciência e aos meios acadêmicos. Nova parceria é estabelecida, visando transformar a sociedade, enquanto o mundo maior investe na preparação dos homens que se dedicam à ciência, os quais se descobrem sacerdotes da vida. Somente o avanço à procura de um sentido espiritual para as equações científicas é que determinará no futuro a preservação dos valores conquistados ao longo dos séculos. Acima de tudo, Jesus permanece dirigindo a grande universidade do Espírito, que é o planeta Terra, intervindo em favor das necessidades humanas e conduzindo a nossa aspiração rumo ao porvir glorioso. Paz e felicidade, Ezequiel Dias, psicografia de Robson Pinheiro, em julho de 2004. Qual a melhor religião? Dalai Lama responde: a melhor religião é aquela que mais te aproxima de Deus, do infinito. É aquela que te faz melhor. É aquela que te faz mais compassivo. É aquela que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável, mais ético. A religião que conseguir tudo isso de ti é a melhor religião. Hermes Trismegisto fala no livro Akhenaton, num passado remoto que antecedeu e precedeu a era dos dinossauros, viveram na Terra desde povos primários na escala evolutiva até avançadas civilizações, tanto na dimensão material como na espiritual, todos buscando a luz que permite o progresso rumo à felicidade e à paz. Vamos ver o que aconteceu com a Atlântida há 12, 13 mil anos atrás. A Atlântida possuía uma avançada civilização, com tecnologia e cultura, profundos conhecimentos científicos, baseado na energia motriz vril. Erguiam com isso pesados blocos de rocha pela indução energética. Possuíam uma total automação dos processos produtivos. Os veículos eram alados e não poluentes. E lá, nessa época, só reencarnavam espíritos iguais a nós que seremos em 2200. Tinham uma visão liberta de paradigmas e enxergavam o plano invisível. Não eram escravos do materialismo e desenvolveram faculdades paranormais. Conquistaram o conforto e elevado padrão de vida. Dominavam a tecnologia da informação
que se semelhava aos registros acásticos. Na pequena Atlântida viviam 60 milhões de habitantes em perfeita harmonia. Qual sua meta? Libertação das atividades rotineiras para dedicação ao processo criativo e progresso espiritual. Cada existência era em torno de 120 a 130 anos, de uma existência regrada, sem vícios. As questões espirituais estavam intimamente associadas à ciência. Era impossível falar de qualquer assunto sem envolver a causa primária da vida, que é a realidade espiritual. A medicina era muito avançada e os habitantes não tinham karmas a resgatar através de doenças degenerativas. Houve um acontecimento inusitado. Um rapaz que tinha desenvolvido uma técnica de utilização da energia vril que permitia matar uma pessoa à distância por asfixia, depois de se desentender com seus colegas de estudo, acabou cometendo aquele crime absurdo para testar seu invento. E então fora preso numa câmara de isolamento mental, pois poderia comandar mentalmente esta energia vril e voltar a cometer novos crimes para tentar libertar-se. O povo não entendia essa situação. Aí, numa reunião na Grande Pirâmide, Jesus explicou que a Atlântida atingira um patamar superior ao programado para a Terra, e justo se fazia que os irmãos aprovados migrassem para mundo superior, e que já estavam sendo efetivadas migrações de espíritos rebeldes exilados do sistema de Capela. Estes já se encontram reencarnados sistematicamente e no período de 100 anos, estes irmãos em estágio evolutivo inferior reencarnariam gradualmente na Terra. Estas transformações mudarão o cenário da Atlântida, determinando uma decadência do nível espiritual de seus habitantes. Espera-se que estes irmãos rebeldes se adaptem ao novo ordem, sem causar traumas ou desavenças incontroláveis. Caso contrário, será necessário destruir o continente para que os exilados de Capela venham a reencarnar entre os povos bárbaros do resto do planeta, onde a tecnologia e o avanço ainda não foram alcançados. Conto com vossa colaboração para educar os rebeldes e mostrar-lhes o caminho do amor. Suportai com amor e paciência essas crianças espirituais que o Pai vos envia para educar. Após 50 anos, não havia mais esperanças para a Atlântida. O continente deveria ser extinto para que eles não destruíssem o resto do planeta. Já havia ocorrido o primeiro caso de estupro seguido de morte. Já havia indícios de guerra entre as cidades. A crença no Deus único havia sido abandonada. Foram criadas lendas e figuras mitológicas para o culto pagão. A própria polícia tornou-se corrupta. E nada mais continha o desequilíbrio dos capelinos, que dominavam a ciência e a tecnologia. Os sacerdotes eram assassinados por não revelar os segredos da energia vril, para que os rebeldes não se utilizassem daquela poderosa tecnologia. Os habitantes pacíficos estavam sendo substituídos por criaturas insensíveis e com um gosto por arte e música extremamente sensual e vulgar. Em apenas um único século, toda uma civilização havia se transformado como se tivessem sido obcecados pelas forças do mal. Naquela época, estávamos com 120 anos. Nasser, que futuramente seria conhecido como Ramatiz, disse aos capelinos de boa índole que embarcassem nas 12 naus, conhecidas futuramente como Arcas de Noé,
50 pessoas em cada uma delas. E disse: cumprimos bem a nossa tarefa, escolhemos bem os meninos, eles serão focos de luz no novo mundo e trarão um grande impulso para as novas civilizações que se formarão na Terra. Artemis, que futuramente seria chamado de Hermes, respondeu: sim, cumprimos nossa tarefa. Basta agora seguir para o nosso destino, rumo ao novo planeta, onde já vivem os nossos irmãos. Atones, que viria a ser Allan Kardec no futuro, disse com brilho nos olhos: não, minha missão ainda não terminou. Eu ficarei na Terra e ajudarei aos capelinos a evoluir. Pedirei ao grande Espírito, Jesus, para seguir trabalhando neste planeta por amor aos nossos irmãos que iniciaram aqui na Atlântida o seu ciclo de reencarnações na Terra. Christie, que viria a ser futuramente Nefertiti e Amélie Baudet, disse: estávamos muito engajados na evolução dos capelinos para abandonar a Terra, e foi assim que ficamos ao lado dos trabalhadores do Cristo. Atlas, um capelino que participou da guerra contra Andrei, outro capelino e ambos possuidores de muito domínio da energia vril, após o afundamento da Atlântida e desencarnado, organizou os umbrais e as trevas. Atlas veio a criar o que foi chamado futuramente dos justiceiros, impondo aos poderosos a cobrança da lei do karma, organizando todo o astral inferior. Depois de 7 anos nas trevas, convidou Andrei, que também se tornou um líder das trevas, a reencarnarem juntos e ajudarem ao Egito, onde estavam lá reencarnado grande parte dos capelinos. Atlas foi então nesta época o faraó Menés, que juntou o Alto e o Baixo Egito. Veio a ser depois o próprio Moisés, 100 anos após Akhenaton. E depois ainda veio a ser o próprio Maomé, 600 anos após Jesus. Atualmente, encontram-se reencarnados para ajudar na transição planetária, junto com Emmanuel, João Evangelista e outros. Atualmente a Terra vive um processo inverso. Ao invés de uma decadência cultural e moral, se processará um avanço em todas as áreas em razão da reencarnação sistemática no orbe de espíritos eleitos por seus méritos, obtidos em encarnações anteriores, e do consequente exílio para os mundos inferiores daqueles que se rebelaram contra o código moral trazido no mundo pelos enviados do Cristo. Estamos em plena transição planetária. 100 anos, que dura desde 1960-70 até 2060-70. Partem os rebeldes dos acomodados. Chegam os preparados e mais desenvolvidos, como temos visto as crianças índico, cristal, arco-íris. Ficam os mansos e pacíficos, como foi dito por Jesus: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Passamos pelo período de moratória, de 1969 a 2019, estes 50 anos, onde as injunções kármicas foram pausadas temporariamente, mas, a partir de 2019 e 2020, voltaram à tona com força total. Estamos, portanto, num período intenso de testes e provações. Os mesmos espíritos emigrados de Capela reencarnaram sucessivamente nas margens do Ganges. Uns, resignados, aceitaram o degredo e, submissos às leis de Deus, desenvolveram o lado íntimo e oculto da vida. Outros, os irresignados, não aceitaram o degredo
e insubmissos contavam apenas e tão somente com eles próprios, e não mais com Deus. Podemos dizer que, há 10.000 anos, os capelinos reencarnaram à margem do Ganges e se ajuntaram ou se separaram por afinidades anteriores de capela e criaram, nas trevas, uma comunidade de poder e domínio. Então, como falado, os resignados, com o decreto e decreto, aceitaram e esperam, têm fé e aprimoram o conhecimento íntimo, sua virtude, a fé, seu defeito, decorrente do orgulho e do egoísmo, fazem criar castas e separatividade. Os resignados separaram-se de Deus, perderam a fé em algo superior, saem pelo mundo acreditando só em seu poder individual, porém aprimoraram os meios, conhecimentos materiais para sobreviverem sozinhos. Sua virtude, a igualdade humana, seu defeito, a falta de fé e de sentimento fraterno. Daí pode-se dizer que houve então a cisão entre o homem e Deus, bem como entre ciências e religião. Há 3.500 anos, na 18ª dinastia do Egito, eles mesmos renascem trabalhando pelo Deus único. Nas 4 primeiras dinastias, os capelinos mais adiantados e mais resignados mantiveram a tradição do Deus único e do conhecimento da energia. Os capelinos rebeldes e insubmissos, as tradições e os conhecimentos foram se perdendo, voltando-se ao paganismo, à idolatria e ao abuso de poder. Amenófis IV, faraó da 18ª dinastia do Egito, mudou seu nome para Akhenaton, que veio a ser futuramente o que conhecemos como Allan Kardec, que tinha como missão reunificar o povo do Egito em torno do Deus único, Atom, e construiu uma cidade de alta tecnologia que intitulou de Akhenaton, hoje Tel El Amarna. O projeto consistia em implantar o monoteísmo na civilização mais adiantada da antiguidade para propiciar a vinda de Jesus, o grande espírito no Egito. E junto com Jesus nasceriam Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros cientistas. Caso o projeto tivesse tido êxito, a humanidade atual teria entrado na era da computação 300 anos depois de Cristo, conforme o planejamento divino. Akhenaton tratava-se de um grande centro filosófico, espiritual e científico. Era uma cidade celestial, para onde convergiram grandes sábios da antiguidade, a fim de promoverem o desenvolvimento espiritual e tecnológico, que teria levado a humanidade terrena para um estado semelhante ao atual, já na era de Jesus. Porém, os sacerdotes de Amon, espíritos enegrecidos pelo ódio e pela ignorância, promoveram a derrocada do grande projeto, que só se realizaria com o crescimento espiritual do povo egito, e isto não ocorreu. Então, podemos entender agora o motivo de existir ciências ocultas e esoterismo, pois, como Hermes Trismegisto falou nas primeiras dinastias do Egito Antigo, é preciso medir a verdade segundo as inteligências, velá-la aos fracos, que os tornariam loucos, ocultá-la aos maus, que delas poderiam aprender apenas fragmentos dos quais fariam armas de destruição. Portanto, encerre-a em teu coração e que ela fale por tua obra. A ciência será tua força, a fé tua espada e o silêncio tua armadura invencível. Hoje processa-se o reencontro do Oriente com o Ocidente. Reencontram-se as ciências com a religião para um crescimento mútuo. Cada qual desenvolveu-se muito em uma parte, porém sozinhos nenhum deles se torna autossuficiente. O Ocidente tem muito a dar em melhorias para a vida exterior, e o Oriente
o mesmo para a vida interior. Portanto, os capelinos promoveram a crença pagã entre os gregos, os egípcios e os romanos. Devido à falha do projeto Amarna, teve que vir Moisés. Moisés domou os espíritos desequilibrados que relutavam em aceitar o Deus único. 1300 anos depois de Moisés, Jesus é recebido com hostilidade pelos mesmos espíritos embrutecidos e petrificados no ódio e na vaidade. Os projetos sagrados foram novamente vitimados pelo atraso espiritual do que estavam no comando. Isto impeliu a humanidade da Terra ao período de trevas por 1000 anos, Idade Média, e fez caminhar sem rumo. Que o homem moderno desligue seu televisor, hipnotizador moderno, e olhe para dentro de si e descubra o que veio fazer na Terra. Não somos máquinas num universo limitado, imposto pela sociedade materialista, que crê que o homem foi criado para comer, trabalhar e dormir, e acordar novamente num ciclo contínuo e alienado de viver, sem jamais refletir sobre quem é, de onde veio e para onde vai. Para Jesus nascer aqui na Terra, 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalidade atingira as raias do impossível, foram presos no espaço, na zona equatorial da Terra, e edificaram ali uma cidade, a Cidade das Trevas, e por 1000 anos ficaram presos para que pudesse ser implantado na Terra o cristianismo. Depois, por volta do ano 1000, foram então abertas as portas das trevas. Porém, eles implantaram aqui na Terra a Idade das Trevas, Idade Média, que por outros 1000 anos permaneceriam como oportunidade de se redimir. Instituíram as Cruzadas e depois a Santa Inquisição, sendo finalmente Hitler um dos últimos príncipes das trevas a tentar atear fogo à Terra. Essa intolerância religiosa é muito grande. Atualmente no mundo existem 2 bilhões de cristãos, cerca de 1,2 bilhões de muçulmanos, 650 milhões de hinduístas. E o século passado foi o século mais sangrento da história da humanidade. 15.000 guerras, sendo 80% delas, 12.000 guerras, religiosas. Dessas 12.000, 72% foram cristãs. Portanto, os cristãos foram os que mais crimes cometeram. O catolicismo ajuizavam sobre a vida e a morte. Os bispos e papas eram a voz de Deus na terra. Alimentaram a cobiça aos bens dos outros. Trouxeram o crime e a mentira, os julgamentos. Alimentaram o orgulho, desprezando a humildade. Tiveram o domínio e o poder e a escravização. Implantaram altares, rituais e cerimônias. Alimentaram a pompa, o luxo, os escândalos. Falavam em latim, que não era a voz do povo, que o povo pudesse entender. Valorizaram os ídolos, as canonizações, os santos. Trouxeram a confissão auricular, que era pouco confidencial. Comercializavam os indultos. Trouxeram as penas eternas, o medo, o terror. Eram contra as ciências, pois esta mostrava a verdade. Os papas e os monarcas disputavam o poder econômico. O mundo se encontra saturado de religiões intolerantes. Porém, nunca se esquecer de que Jesus é conhecido até hoje graças ao catolicismo. Vamos ver então a Reforma Protestante. Como que era o ambiente na época de Kardec? A Igreja Católica, além das características acima, se fundamentava no pecado original. Aí surgem então reformadores, como Francisco de Assis,
na Itália, no ano 1100 d.C. Wycliffe, na Inglaterra, 1300. Jan Hus, Boemia, 1400. Lutero, na Alemanha, 1500. Calvino, na Itália, 1550. E Giordano Bruno, na Itália, 1600. Nasce Francisco de Assis, em Poverello, por volta de 1181 e 82 na Itália, filho do comerciante rico Pedro Bernardone. Vem junto com Domingos de Gusmão e uma falange de espíritos com a missão de exemplificar o amor e a humildade, o perdão e a simplicidade. Deixou a casa paterna sem nada e segue a voz do Cristo que lhe pede: Francisco, reconstrua a minha igreja. Encontra-se certa vez com Domingos e tratam da reforma da Igreja de Deus, mas morre com 44 anos em 1223. E lembramos que o primeiro tribunal da Inquisição foi instalado na França em 1233. John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, um dos maiores sábios da época, nascido em 1329 e doutorando-se em 1372, o mais eminente teólogo dos seus dias. Foi capelão do rei Ricardo II, tinha acesso ao parlamento e traduziu a Bíblia. Aproveitava as fraquezas do clero para ridicularizá-lo. Apoiou o parlamento para recusar tributo ao Papa e benefício aos bispos. Proclamava que a autoridade era de Deus e não dos bispos ou papas, e estabelecia que a relação com Deus era direta e sem precisar de intermediários. E isto foi um golpe para Roma. Achava que os eclesiastas deveriam estar submetidos ao tribunal civil. Atacou e ironizou os perdões, as indulgências, as absolvições, os cultos e os santos. Não se deixou apanhar pelas armadilhas da Inquisição e morreu tranquilo de paralisia. Foi mais hábil do que John Hus. Jan Hus nasce na Boemia Tcheco em 1369. Forma-se teólogo e com 31 anos é ordenado sacerdote. Um ano depois se torna o reitor da universidade. Estudou a obra de John Wycliffe. Foi sacerdote católico e lutou contra a cobrança das indulgências, da confissão auricular, dos cultos, das santificações, dos altares, do luxo e da pompa, da riqueza. Pois nada disso dava a salvação, só a própria pessoa e sem intermediários. Jan Hus era muito culto, sendo professor universitário e reitor da Universidade de Boêmia e sacerdote da Capela de Belém em Praga, era um grande orador. Queria que o povo soubesse da verdade, portanto pregava em tcheco e não em latim. Isso produziu um enfraquecimento das regras canônicas. Praga começou a revoltar-se contra os abusos eclesiásticos e Hus aparece como chefe do Partido Nacional num conflito político-religioso. Estas atitudes e outras foram um golpe muito grande contra a Igreja Católica, que o excomungou como herege. Foi excomungado em 1400 e, com o apoio do rei Venceslau, foi festejado e homenageado como herói nacional. Em 1409, o arcebispo acusa Hus de herege por defender as ideias de Wycliffe e declara interdição de pregar e queima seus livros. O tráfico das indulgências, a política guerreira papal e a infabilidade papal era uma blasfêmia que escandalizava Hus. Mas o Papa pega Hus. Ficou preso em um recinto infecto. O concílio condena a teoria de Wycliffe e depois o livro de Eclesias de Hus. Resiste às ameaças e tentações para abjurar.
mas em 1415 é queimado vivo aos 46 anos de idade. Mesmo sendo tentado, não abjurou. Preso na fogueira, disse: hoje vocês queimam o ganso, Hus, mas daqui a 100 anos vocês não pegam o cisne, Lutero. Ele foi uma das contraposições de Deus para assustar as forças das trevas na terra. Sua missão foi fortalecer a fé nos corações dos sofredores. Nasce em 1412 na França Joana d'Arc, 3 anos antes da morte de Hus. Acende nela os mesmos ideais de Hus, passa a ter visões e começa a fortalecer a fé nos corações sofredores, a mostrar a presença de Deus em tudo, mostrar que somos constantemente observados e amparados pelos anjos da luz, em nome do Cristo. Heroína da fé, dando coragem e ânimo que se enraizou em muita gente. É traída por 100 francos, presa e interrogada pelo tribunal, fez tremer os alicerces da escuridão consciencial dos inquisidores. É condenada como bruxa e herege e queimada viva aos 17 anos, defendendo com bravura sua fé inabalável. Jan Hus quis ser o primeiro em espírito a abraçá-la, na presença de Cristo, que abençoou seu gesto gigantesco de firmeza e decisão, ao entregar-se como mecha viva para aumentar o clarão da fé nos corações humanos. Um fato bonito de fé aconteceu com a Virgem de Domremy quando foi colocada junto à cela onde estava a louca de Paris, como a chacoteavam os guardas. Joana cura a mulher e depois vai para os infindáveis interrogatórios da Inquisição. A mulher ficou sadia e é solta pelos guardas e vive pelas ruas em busca da sua salvadora, para agradecer, até que é atropelada por uma carruagem e morre. Continua no espaço buscando se entrega, até que vê uma multidão e uma fogueira, onde identifica a sua salvadora, e vai em direção da fogueira sem medo para ajudá-la. Abraça-se ao seu coração na fogueira, com tanta devoção que, quando vão juntar as cinzas, encontram seu coração intacto, deixando os inquisidores perplexos e sem explicação para o fato. Martinho Lutero foi teólogo e reformador religioso alemão. Nasce em 1484 de família de mineiros pobres. 1507 tornou-se um monge da Ordem dos Agostinianos. 1512 Lutero doutorou-se em teologia na Universidade de Wittenberg. Assumiu a cátedra de teologia bíblica até sua morte. Foi atuante pregador, professor e administrador. Desencadeia movimento a partir do estudo do Novo Testamento, onde convenceu-se de que os cristãos são salvos não pelos próprios esforços e méritos, mas pelo dom da graça de Deus, aceita pela fé. Em 1517 expôs na porta da igreja suas 95 teses contra a venda de indulgências e reformas no interior da Igreja Católica. Lutero defendeu suas opiniões e em 1520 foi levado a inquérito pela Igreja Romana. Deu-se a condenação dos ensinamentos e sua excomunhão pelo Papa Leão X. Lutero iniciou a tradução do Novo Testamento para o alemão e que propiciou importante contribuição para o desenvolvimento da língua alemã. Suas ideias são propagadas e desencadeia-se um movimento reformador em vários países europeus. Em 1525, casou-se com a monja, exercendo na prática sua tese de abolição do celibato. Publica um pequeno catecismo para ensinar crianças
defende a construção da escola para rapazes e moças. Músico compõe hinos que se tornam prédicas evangélicas. Denuncia as injustiças sociais e cobra das autoridades mudanças na ordem econômica e social. Sua influência estendeu-se a norte e a leste da Europa, e seu prestígio contribuiu para que Wittenberg se tornasse um centro intelectual. Percebeu que o cumprimento das obrigações que a Igreja Católica impunha não conseguia proporcionar salvação para ninguém. E isso o deixou profundamente inseguro e perturbado. Certa vez, ministrando um curso bíblico, deparou-se com a carta de Paulo aos Romanos, onde afirmava: o homem não se justifica perante Deus com as obras da lei, mas somente através da fé. Rompe então com o catolicismo e adotou a doutrina da justificação pela fé, com base na sua salvação. Sua morte ocorreu em 1546, quando o movimento de ruptura com a Igreja Católica Romana já havia acontecido e era irremediável. Calvino, teólogo e humanista francês, 1509, é considerado discípulo de Lutero. Levanta o seguinte questionamento: se Deus é onipotente, então ele conhece o presente e o futuro, portanto, sabe quem está predestinado à salvação e à perdição. Surge então a doutrina da predestinação. O homem nada pode fazer para a sua salvação e nenhum sinal exterior foi dado para saber se ele é um eleito ou não. Não é o comportamento que o salva, mas os eleitos deveriam trabalhar para apresentar naturalmente certo comportamento ético que lhe daria a certeza da salvação. Essa doutrina teve muita influência nos Estados Unidos, pois enfatiza o comércio. Giordano Bruno nasce na Itália em 1548. Luta contra o autoritarismo cristão, é um religioso dominicano, profundos conhecimentos científicos e filosóficos, segue Aristóteles, Copérnico, Demócrito e Epicuro. Teve de que fugir da Inquisição por seus princípios avançados para a época. Foi o principal representante do universo descentralizado, infinito e infinitamente povoado, universo sem contorno, não possuindo centro. Pregou em toda a Europa Ocidental com fervor de um evangelista. Defendeu a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, mas foi queimado vivo em Roma em 1600. Uma multidão esperava que o Papa Clemente VIII o perdoasse, como fizera antes para Galileu Galilei, que foi Marte, símbolo da intolerância religiosa cristã. Mas nenhuma palavra saiu do Vaticano. A Igreja custa muito a dar o braço a torcer. Somente 400 anos depois, a Igreja vem pedir perdão a quem afirmou que a Terra girava em torno do Sol. Por que é que contamos as histórias deles? Para mostrar primeiro a intolerância religiosa, oprimindo a liberdade de pensar e se opondo a qualquer descoberta científica. Depois, para vermos que, com o conhecimento do povo, eles, os que detêm o poder temporal, perderiam o poder, o que vem acontecendo fortemente até hoje. Depois, para mostrar, através da lei da reencarnação, que são os mesmos protagonistas que estão levando a chama da religião pura e verdadeira através dos tempos. Quem foi Francisco de Assis? Antes fora o profeta Daniel e em seguida João Evangelista, discípulo do Mestre. Quem foi Jan Hus? 12.000 anos antes de Cristo foi um matemático na Atlântida. 3.300 anos antes de Cristo foi o sacerdote Amenófis IV, Akhenaton, no Egito. E 1.800 anos depois de Cristo foi Allan Kardec, o professor Rivail. Quem veio a ser Giordano Bruno?
400 anos depois de Cristo, foi Hipácia, uma filósofa na Alexandria, morta e esquartejada por cristãos, fiéis ovelhas do bispo Cirino, São Cirino, que tinham rixa dela. Em 1847, depois de Cristo, foi Anne Besant, notável oradora inglesa, sucessora da Madame Blavatsky na Sociedade Teosófica. E quem foi Martinho Lutero? Talvez tenha sido Paulo de Tarso ou Estevão. O Espiritismo surgiu como ciência de observação com consequências morais. Allan Kardec não tinha como dizer, naquela época, que o Espiritismo era uma religião. Allan Kardec fez com que o Espiritismo crescesse vinculado ao Evangelho. Desta vinculação surgiu a religião espírita, que está bem descrita na Revista Espírita de 1868. O termo religião foi deturpado com o tempo pelo seu mau uso, significando culto estruturado, rituais, dogmas e paramentos. Para Allan Kardec, a origem da religião significa a ligação, o laço que une as pessoas em torno de um determinado princípio, que é o religare. O laço que existe entre a religião e o espiritismo se chama caridade. Kardec diferencia a caridade benevolente da beneficente. A caridade benevolente é aquela que envolve as qualidades do coração, o perdão das ofensas, a boa vontade para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, que difere da caridade beneficente, que Kardec classificou no seu sentido material. Kardec não considerava o espiritismo como religião, tradicionalmente conhecida, devido aos cultos e às hierarquias. Por isso disse ser uma ciência de observação com consequências morais. A tarefa de Kardec foi a de reorganizar o edifício da fé que estava desmoronando. Como nos religarmos a Deus? As igrejas cristãs se baseiam na cultura da culpa e do medo. O Espiritismo se baseia no homem simples e ignorante, porém perfectível. O homem que estaciona no caminho evolutivo se desliga de Deus. O desligamento é apenas aparente. Se sente separado de Deus. Necessita sentir-se novamente ligado a Deus, que o sustente e o conduz. Procure então uma religião fora de si, que o possa aproximar de Deus. Depois vê que a religião é íntima, passa a procurar Deus dentro de si. Propõe-se ao controle das paixões, dos prazeres efêmeros e às mudanças de hábitos. Como busca da felicidade, propõe-se a busca de si mesmo, do autoconhecimento, da vivência do amor incondicional, da tomada de consciência, da eliminação dos resquícios da animalidade, da purificação dos sentimentos, da correção dos pensamentos, do desenvolvimento espiritual e da adoração de Deus em espírito e verdade. Temos como desafios enormes tentações, provas, seduções, testes. Como oportunidades, nascemos numa época ímpar da história da Terra. Podemos ganhar séculos em poucas décadas, se forem corretamente vividas. Quais são as armas de que dispomos? A oração. Viver o estado de oração, pois este te liga ao plano maior, ao governo sideral, aos dirigentes da evolução. A vigilância. Proteger-se da enorme invasão existente ao nosso derredor para não cair nas tentações, e principalmente por uma ação firme e resoluta na mudança interior, senão de nada vale a oração e a vigilância. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18º, Sede Perfeito, que fala sobre o homem do mundo, diz: Purificai, pois,
os vossos corações, e não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. O ser humano que tu és não se desenvolve por instinto nem por ajuda do céu, muito menos pelo efeito da sorte. O ser humano que tu és só pode se desenvolver por atrevimento, por te lançares ao jogo complexo da vida, na tentativa de verificar se as projeções que fazes do teu futuro são fantasias ou pressentimentos. Se ficas esperando por um acontecimento portentoso que te tire da miséria das repetições cotidianas que te oprimem, tu aposta na sorte. Se ficas esperando pelo dia em que teu horóscopo te preveja aquele dia maravilhoso, tu apostas em que teu destino não é teu, mas de algo que desconhece. Mas, se tu te atreves a experimentar o que te parece ser teu destino, mesmo que quebre a cara, terá tomado para ti o domínio do jogo. Como resultado, amadurecerás e desenvolverás novos talentos.